Muito bem, gente. Estamos aqui para dar continuidade então, ao nosso estudo. É, no encontro anterior, a gente viu o item 12, que falava sobre o mundo das relações e o outro como espelho, né, nas questões que envolvem as dinâmicas internas e é quando as emoções são mobilizadas na dinâmica relacional. E, de uma certa maneira, dando continuidade a isso, a gente vai trabalhar hoje a questão da conjugalidade, né? A questão do matrimônio, né? E o seu papel na nossa dinâmica psicológica, né? Então, a Joana, quando nos apresenta, né, essa temática, né? E ela vai falando dessa caminhada evolutiva do ponto de vista espiritual e do quanto a gente vai passando por fases que vão construindo aos poucos uma maturidade afetiva, né? Dessa natureza mais primária, né? Onde os impulsos são mais vivos, mas que o amor já está ali em germe, né? Se expandindo e vai ganhando, na medida que a gente vai evoluindo, como disse a benfeitora, várias facetas. E assim, de uma certa maneira, né, na medida que a gente vai construindo eh, uma complexidade maior de afeto, os laços afetivos também vão ganhando em complexidade, né? E que abrange tanto as questões mais de vinculação física, né, o que envolve, né, a busca de um vínculo afetivo, né, desde a natureza da atração, né, que envolve cada pessoa, a questão sexual, as questões de busca de compensações emocionais, como segurança ou interesses mesmo, né? Pessoas que buscam na conjugalidade algum outro interesse de suporte, até financeiro, né? Com pessoas que têm interesses de se casar em função de interesses outros, né? Mas a gente vê então que o que move as pessoas a se vincular é, são as intenções, desejos e necessidades as mais diversas, né? Mas, de uma certa maneira, se a gente olhar para isso de forma mais profunda, né? Há sempre essa questão também sentimental, né? O princípio do sentimento que envolve, né, questões internas profundas, nossa alma, e que é muito mobilizado através do outro na nossa vida, né? Então, envolve as carências, envolve necessidades psicológicas, de suporte, envolvem questões de ideais, né, que a gente busca, não só enquanto conjugalidade, mas enquanto também ideia de família, assim por diante, né? E junto com isso, né, as questões de atrações e simpatias espirituais que estão também, de uma certa maneira, inconscientemente presente nessa força de atração, né? E claro, tudo isso vai dando formas diferentes de conjugalidade e fases diferentes na história da humanidade, né? O que envolve a dinâmica relacional nas várias culturas, nas várias sociedades, o papel da mulher, né? Na dinâmica do casamento e assim por diante, né? Então, a Joana vai falando uma série vai levantando uma série de questões em relação a isso, para mostrar que as leis civis vão mudando, né? E, e ao mesmo tempo, né?
as vinculações conjugais também vão buscando, acima de tudo, vínculos de amor, né? E que, como todo processo da vida, da dinâmica material, né? O casamento ele é transitório, né? De- ou seja, depois ele pode durar uma vida inteira, mas depois desencarne não quer dizer que as vinculações vão continuar, né? Então, a Joana vai falar também dessa questão, né? É, do tipo de vinculação que foi associado ao casamento, que se busca ah, na visão religiosa, né, um compromisso para a vida toda. E, e que ela fala que não necessariamente, né, é, o casamento está preso ao constrangimento de uma encarnação toda, né? Mas sim pautado, né, no compromisso de crescimento e de afetividade entre o casal, né? É, é, bem, vamos dar uma pausa aqui, então, depois dessa digressão geral, bem básica, né? E aí eu vou trazer uma ideia de um psicólogo suíço, o Guggenheim Craig, que coloca que há uma tendência são das pessoas colocar na busca do outro a ideia de felicidade, né? Então, e a gente vai ver nos discursos, né, das pessoas, na própria história, de como a imagem do casamento foi sendo alimentada, desde o amor romântico da Idade Média até os contos de fadas, novelas, as propagandas de TV, que apresentam, né, os casais ideais e relações perfeitas, né, dando a ilusão de que o casamento é a procura dessa visão idealizada de alguém que vai preencher a minha alma e vai me dar plenitude, vai me dar felicidade, né? E Craig diz que o casamento não está a serviço da felicidade. Não é o papel do casamento da felicidade. Claro, todo mundo quer ser feliz, né? E tem direito de buscar felicidade, né? Mas, acima de tudo, ele vai dizer que a questão do casamento, o papel do casamento é para salvar a alma, né? Ou seja, o casamento é a serviço da necessidade da alma e não da fantasia do ego que anseia por uma plenitude idealizada. Claro, a Joana vai colocar, né, é, que muito é, do processo do relacionamento conjugal é, é movido, segundo ela, né, é, como uma base de apoio e de segurança, do ponto de vista emocional, né? Então, claro, uma camada de suporte, de apoio mútuo, de compromisso, de se ajudarem, de um aprender com o outro e assim por diante, né? É, mas se a gente olhar do ponto de vista espiritual, né, a gente vai ver que por trás de todas essas questões emocionais, né, tem questões espirituais importantes em jogo que reflete questões não só kármicas do ponto de vista das vinculações do passado, né, mas sim de um processo que envolve necessidades espirituais da alma que estão em jogo daquela dinâmica de relação. Silvia, Ahm, eu ia.
perguntar, quando você disse eu esqueci o nome do homem, que casamento é uma Gugambil necessidade. Craig. Como? Desculpa. Gugambil Craig. Google, I can write it down. Que o casamento é uma necessidade da alma. Um, e justamente aquele ponto que você vê essas necessidades espirituais de encontro, que nem sempre são as melhores possíveis. Em que sentido será que ele quis dizer isso, que é uma necessidade da alma? Na verdade, ele falou assim: ele falou que o casamento não está a serviço da felicidade, mas para o salvamento da alma. Então, ele coloca a ideia do casamento, o Gambill Craig tem um livrinho bem interessante que diz assim, o casamento está morto, viva o casamento, né? Onde ele coloca todas as questões e ideias sobre esse tema. Salvar a alma quer dizer acima de tudo, eu busco no outro algo que a minha alma precisa enquanto crescimento espiritual, enquanto necessidade, enquanto algo que vai me salvar no sentido de algo que é realmente vital e importante para mim. Então, o casamento para ele estar a serviço de salvamento da alma, como ele coloca ali no livro, e não na busca dessa felicidade, né? Que geralmente as pessoas se baseiam, né, Silvia? Então é nesse sentido que ele coloca, assim, ou seja, ele tira então essa ideia romantizada e de um casamento aonde o outro vai preencher as tuas necessidades emocionais, te levando à plenitude. Não, o outro vai te dar aquilo que tua alma precisa. É nesse sentido que ele coloca. Tá? Eu sou Li. É mais ou menos assim, quase que a mesma coisa que Joana você falou, né? Ela diz que base de apoio, o casamento é base de apoio e segurança, é buscado, né, como base de apoio e segurança emocional. E ela completa, eu acho que é ela que você continua falando, né? Por trás das emocionais, há questões espirituais da alma. É quase que a mesma coisa que o senhor Grieger fala, né? Não é mais ou menos quase? Uhum. E, Sim, sim. mas, é, então, se é essa a questão, como é que fica, no caso, talvez vem para frente, né? Daquelas famílias que é, casam mais de uma vez, sabe? Então, como é que fica, então? Nem estou falando quando estão no plano espiritual, não é isso. É Uhum. aqui mesmo na Terra, né? Então, como é que é visto? Como é que os espíritos veem, então? As pessoas que estão. Não é assim uma coisa de interesse, porque quer, você citou uma ideia aqui, né? Que quer, aqueles que querem, assim, a segurança financeira, uma coisa assim, né? Não, aqueles que ainda acreditam no casamento, acreditam. E como é que fica? Claro, Nelson Leite, tem que acreditar no casamento, né? Senão a gente não Tem quem não casa. acredita, tem quem não A gente acredita. busca, né? A gente tem um anseio no outro, né? Claro, né? É. A Joana fala assim que realmente, né, a proposta do casamento, né? Ela vai colocar ali, né? É um compromisso. é, não é uma coisa formal, ela falou assim, não é um casamento formal, mas sim a busca de um sentimento, né, de uma proposta de união, segundo ela, enraizada, né, em sentimentos de alta potência emocional, né, ou seja, que tem muita mobilização emocional, né? Da qual se derivam, diz a benfeitora aqui, as necessidades de harmonia e de entendimento, que funde os seres uns nos outros, sem lhes inibir a identidade nem as expressões individuais de vir a ser. Ou seja, o casamento é uma proposta de cooperação, de companheirismo e de educação, né, conjunta entre ambos, né, na busca Então não de é, doutor Gelson, então não é não precisa ser aquela coisa formal de assinar e coisa e tal, né? Documento. Porque aqui a pessoa está
junta, mas está o mesmo, cada um tem sua casa e chama-se serbo. Eu tenho os mesmos direitos, tanto um quanto o outro, não só a mulher quanto o homem também. A É, fidelidade, o respeito e também os direitos, né? Então, não é um casamento, não está assinando nenhum papel ali. Então, são questões que eu estou colocando, porque não sei se porque está mais modernizado em alguns países na Europa, que na Suécia é totalmente natural, sabe? Viver cada um na sua casa. cada pessoa tem estilos de casamento, né? Espaços e formas de se dar essa conjugalidade, né? Então, na medida que as coisas vão avançando, e por isso que a questão do divórcio, que a Juna coloca ali, né? Como algo que é necessário muitas vezes, né? Porque muitas, de certa forma, eh, ela coloca que tem relações que são muito infelizes e que constrange as pessoas a situações de humilhação, de penalização, de dor emocional, e que, de uma certa maneira, geram também tanta instabilidade e provocam eh, hum, tantas limitações e sofrimento que realmente daí não vale a pena, né, se manter. Então, cada um tem que saber exatamente, né, o que busca e que tipo de contrato vai estabelecer na relação com o outro e o que sustenta essa relação e o formato que vai ter essa relação, né? Então, tudo isso, de uma certa maneira, tá em jogo e depende de cada pessoa poder organizar a sua forma de conjugalidade, né? Sara? A Vânia já respondeu, queria saber o nome do livro. Muito Ah, obrigada. tá bom. Obrigada, Ok. Vânia. Então, assim, ó. Então, por que, pensando a partir disso, né, gente? Vamos, do ponto de vista psicológico, né? Dessa psicologia mais profunda, mais espiritual, né? Qual é a finalidade do casamento? Né? Por que as pessoas têm essa. A grande maioria, né? Não é uma necessidade de todo mundo, né? Mas muita gente tem vontade de se vincular a alguém, né? Qual é o papel e o objetivo do casamento do ponto de vista, de uma proposta psicológica e espiritual? Alguém poderia trazer alguma ideia? Sim, aprofundando mais em cima desse tema? Filhos também, razão, né? Oi? Filhos, quando se pensa em ter filhos ou legalização da vida, então, pelos filhos, por causa dos filhos também. Uhum. Santiago? Para mí siempre fue un motivo de equilibrio interior, mi casamiento. Certo. Equilíbrio interior. Uhum. Kátia? Não seria o espelhamento que nós temos, esse espelhamento mais próximo, bem próximo, que é de nos enxergarmos através do outro, né? Uhum. Sim, uma forma de olhar para nós mesmos a partir do outro. Uhum. De se confrontar conosco mesmo. Uhum. Maria Silvia? Para mim é crescimento geral, crescimento espiritual, crescimento psicológico, o amadurecimento psicológico, né, o Uhum. crescimento como um todo, nosso como ser Sim. completo, a partir desse contato mais próximo com o outro. Uhum. É. Tu quer colocar mais alguma coisa, Solim? Tá, teu microfone está Caso, fechado. é assim, porque daí eu generalizei falando da legalização dos filhos, mas é claro que o casamento, isso aí, para mim, na realidade, antes de mais nada, precisa haver o companheirismo. Se não houver companheirismo, que eles assim, que eles se combinem,
que existe uma combinação. Se não existir essa combinação, é muito difícil, porque surge a primeira crise, daí, nossa, eu não sabia quem era essa pessoa. Então, tem que realmente se conhecer muito e é muito importante demais se conhecer. Uhum. Muito exato. Então, assim, né, gente? A gente pode dizer assim que uma das melhores formas de educar o nosso sentimento inferior, de trabalhar no sentimento, é o casamento, tá? Então, o casamento é um grande exercício do sentimento. Um dos maiores, se não o maior exercício do sentimento, né? Trabalhar e educar o sentimento, primeiro envolve uma boa dose de paciência e cuidado, né? E esse cuidado, né, que de uma certa forma é um trabalho de maturidade espiritual, que a gente consegue cuidar de nós e do outro, a gente está começando a ter maturidade espiritual, e não é fácil chegar nesse lugar, é difícil a gente cuidar de si e cuidar do outro, né? Até porque, segundo Heidegger, o cuidado é uma junção do amor com a vontade, né? E de uma certa maneira está ligado à consciência, né? Diz Heidegger que a consciência é o apelo do cuidado. E a consciência se manifesta no cuidado. Então, cuidar é ter consciência de mim e do outro, da necessidade minha e do outro, né? Cuidar é reconhecer de uma certa maneira. E a Joana fala que só quem tem amor pode realmente saber e compreender a outra pessoa verdadeiramente. Então, todo cuidado, ele exige que olhemos para as pequenas coisas. Então, os relacionamentos pessoais, eles necessariamente vão requerer também sentimentos pessoais. Então, a dinâmica dos relacionamentos pessoais vão trabalhar justamente essas questões do sentimento pessoal que envolve pequenas atitudes e situações que se encontram na dinâmica diária e nos segredos da relação, né? Então, ah, ah, com certeza, né? As relações de casamento, de conjugalidade, é muito rica, uma experiência muito rica, porque ela cria um campo de intimidade. Então, a gente tem uma intimidade, né? É, e essa intimidade que se junta aos aspectos neuróticos de cada um, né? E também das ligações do passado, que muitas vezes também vêm à tona a partir de tendências, simpatias, antipatias, padrões e impulsos, oferece um terreno fértil para todo tipo de sentimento inferior, negativo, né? Então, o casamento é bom porque ele dá margem a trazer o pior de nós. Pô, Gelson, que coisa pessimista. Claro que o casamento pode trazer o melhor de nós também. A gente espera que traga o melhor de nós. Mas o casamento também é o lugar da sombra, do pior de cada um. Porque na intimidade a gente se mostra, né, gente? É natural, né? É natural que a gente se mostre. Então, a neurose, ela tende a ser potencializada de uma certa maneira no casamento e no desafia, como se colocaram aí, né? As questões internas, o confronto um com o outro, a necessidade de se conhecer, tudo isso está ligado a essa dinâmica que a gente está comentando aí. Então, de uma certa maneira, casar implica, né, um exercício diário para elaborar as diferenças entre as pessoas. Porque a pessoa casa, cada um vem com a sua neurose, com a sua cultura, com a sua dinâmica familiar,
né? A pessoa não casa sozinha também, ela casa com a família toda, né? Papagaio, cachorro, né? Sogra, sogro, né? Com esquemas familiares próprios, né? Então, todas essas diferenças que a pessoa traz como traço da sua história pessoal e das suas características pessoais, né? Vão estar lá de uma certa maneira, ativados e atritados, né, na dinâmica conjugal. Então, vai ter irritação, vai ter mau humor, vai ter mágoa, vai ter manias, vai ter exigência, vai ter tédio, né? Vai ter questões de um anular o outro, um potencializar a coisa dos outros, vai ter uma série de coisas, né, que são desafiadoras no casamento, né? Então, quando nós casamos, né, gente, nossos votos de fidelidade e compromisso não são apenas para o lado que amamos o nosso cônjuge. A gente tem que entender que a gente casa com todos os outros lados que conhecíamos ou não. Então, o casamento envolve viver não só o ideal e a busca, né, do afeto que está sendo aprimorado, cultivado e que deve sustentar o vínculo, mas também o confronto e o suportar o lado inferior do outro, que a gente leva para a nossa vida também. Então, a proposta de casamento, como eu disse, a benfeitora, de uma certa forma, né? É uma predisposição para crescer e mudar, né? Então, se tu não quer ficar sozinho, não case. Porque o casamento vai ter muitas doses de solidão. Tu tá com o outro, mas tu tá sozinho. Não adianta tu casar com o outro achando que o outro vai preencher a tua solidão, né? Porque não vai, né, gente? Então, é, e essas coisas da alma são demoradas, gente. Então, a arte do relacionamento a partir do casamento é um processo de um trabalho diário, lento e, como falei, com paciência, né? Então, quando há essa disponibilidade para crescer e aprender juntos, esse espaço, né, de conjugalidade se torna uma experiência profunda e transformadora, com muitas conquistas no campo do sentimento. Mas isso não é uma coisa né, que se dá de uma hora para outra, né? E nem todo mundo está disposto ou preparado para isso, né? Que também tem que ser respeitado, né? Então, a gente vê o quanto a questão conjugal é desafiante mesmo, né? Sara, Tem um livro, você está falando, né? Eu anotei, estava pensando, a Suíça tem uns psicólogos, psiquiatras bem bom, citou mais um agora, muito legal. Tem um livro do doutor Alberto Almeida que se chama A Arte do Reencontro, Casamento. uhum, É muito interessante esse livro, porque ele uhum, fala dessas dificuldades que você está dizendo. Só isso, sim, obrigada. aham, Doutor ótimo, Sara. Alberto Almeida, aí do Sim, Brasil. sim, conhecemos, sim. Uhum. É muito bom esse material dele. Conhece? É, conheço. Uhum. Anne? Olá. Não, eu estava só pensando que eu acho interessante assim, a teoria do casamento como esse local de crescimento espiritual e educação. A gente observa na Terra muitos casamentos é, como se diz, penosos, digamos assim, né? Infelizes, e que esse despertar é, demora ainda, né? E como você disse, às vezes, nesses casos, até às vezes é melhor um divórcio do que uma situação de violências e tal. Mas eu queria colocar aqui uma questão que me ocorreu.
Então, tem muitas pessoas que eu conheço que não são casadas, não têm um relacionamento estável e, no entanto, quer dizer, eu fiquei pensando assim, aí, ela está assim, que a pessoa deve ir à busca de, ou há lugar no mundo para pessoas que estão tendo umas férias de relação conjugal numa encarnação, digamos assim. Porque, Na verdade, né, Anne, a Joana não casou, né, em várias pois é, eu encarnações. estou pensando exatamente nela. E nós, filhas dela, como diz o Divaldo uma vez, falou assim, Aninha, você quer casar? Desista. Você é filha de Joana, casa nunca. Sabe que ela teve um casamento infeliz quando foi Joana de Cusa, né? Pois E é, Jesus pede para ela permanecer no casamento é, e poder, né, manter uma atitude favorável ao companheiro, né, compreendendo ele e educando quando for possível, né, ou seja, né, ela pode de uma certa levar a palavra, esclarecimento, quando for necessário, mas, porque às vezes a gente quer ajudar o companheiro e não é possível também, né, é. porque a pessoa não está Hum, amadurecida. Então, claro, e nas demais encarnações dela realmente a gente não sabe de vinculações conjugais, né? Então, claro, a forma do espírito se expressar no universo e compor com a vida, ela é ela é múltipla, né? É muito rica, né? E tem almas que realmente não estão comprometidas numa vinculação pessoal e se vincula a projetos outros, né? Seja do ponto de vista mais coletivo ou mais individual, né? Então, claro, cada pessoa vai poder viver isso dentro da sua própria realidade, né? Agora, a questão, Anny, que eu acho importante, né? Dentro disso, é que se tu faz uma proposta de uma conjugalidade, né? A Joana fala da monogamia, que o casamento monogâmico foi um passo, um avanço na humanidade, né? hum, E então, hoje a gente vê assim, os trisal, os casamentos de três, ou os casamentos que são abertos, né? Com vários parceiros, né? E assim por diante. E aí isso vai perdendo um pouquinho a proposta do que seja uma conjugalidade. Não que as pessoas não possam ter as as suas combinações, né? Cada um tem seu livre-arbítrio, né? Mas a Joana fala que se tu quer, tu não é obrigado a casar, realmente, né? hum, Mas, claro, às vezes tem vínculos do passado que impõem um compromisso um com o outro, né? Mas, acima de tudo, né? Um importante não é para mim as razões desse compromisso. O que move, seja espiritualmente, seja do ponto de vista psicológico. Mas o preço que tu paga na conquista da monogamia como parte desse processo de crescimento e maturidade espiritual. Por que a monogamia é importante no casamento, né? E tentar manter a fidelidade e pagar o preço, né, de uma relação fechada. Por que isso é importante? Alguém tem uma resposta? Estou fazendo uma pergunta aqui para a gente poder pensar junto. hum. Gelson, pensando no tema sexualidade que nós já discutimos, eu acho que um dos elementos é esse, né? Nós estamos aprendendo a administrar essa função, a viver a sexualidade de forma mais equilibrada. Eu acho que num dos textos da Joana ela fala disso também, né? A própria relação conjugal, pelo menos uma relação estável, né? E aí, no caso, a monogamia, né? É, Vem a serviço disso, né, dessa necessidade que nós ainda temos de irmos contendo os nossos impulsos, educando e direcionando, né, essa força em nós. quando a gente quer cozinhar algo rápido e que possa ser realmente efetivo, como a mandioca aqui no Brasil, que mandioca não cozinha tão facilmente, né? A gente usa daí uma panela de pressão, né? E na panela de pressão, tu tem que manter tudo muito ali mesmo, né? Não dá para fugir. O vapor tem que ser, né? Tem que ter uma pressão ali, né? Porque por ela por ser muito fechada, né?
a forma de escape é muito pequeno, para justamente favorecer que o processo de transformação aconteça. Então, se a relação é muito aberta, né, não tem essa pressão necessária, porque o vaso, né, em vez de suportar e confrontar e segurar a história e poder pagar o preço, eu vazo. E seu vaso fica mais difícil de transformar. Ah, eu tenho uma esposa chata, tenho um marido chato, então eu vou buscar uma compensação lá fora. Ah, daí fica fácil, né? Toda vez que eu, né, eu tenho uma compensação aqui, eu tenho uma compensação lá, eu tenho, né? Aí quando eu vejo, eu não estou mais na relação, né? A relação é apenas um jogo, né, de aparência, né, formal, que não tem valor nenhum. E aí realmente o efeito da proposta conjugal se perde. Então, se a gente quer uma proposta, não que não haja espaços para o enfrentamento de dor, limitações e questões que possam acontecer em qualquer casamento, né? Seja do ponto de vista de vínculos extraconjugais, seja do ponto de vista de algum tipo de esquema do casamento, casais que dormem em quartos separados, casais que não têm vinculação sexual, seja o que for, né? Mas manter o vaso fechado oferece esse campo de ter que suar ali, né? Suar e tem que lidar com aquilo, porque não tem onde escapar, né? Quando tu tem que escapar, tu tem que olhar para a coisa. Porque tu tem que escapar, tu não olha. A gente sempre foge. O ser humano tem uma maneira de fugir da realidade e não quiser se confrontar com as suas questões. Então, quando a gente tem por onde fugir, a gente acaba compensando aquela realidade e não trabalhando ela. Quando a gente não tem como fugir, a gente tem que enfrentar a realidade, né? E por isso que a conjugalidade, a proposta, né, em termos de uma proposta, né, é poder realmente estabelecer um compromisso, né, um com o outro, de vamos segurar juntos essa história, aí, né? Porque, né, a gente ganha junto e sofre junto, né? E aí a gente vai trabalhando as questões que possam aparecer. Porque se um não tem esse compromisso e busca fora, né? Realmente isso, de uma certa maneira, não favorece esse trabalho de educação e transformação psicológica. Silvia? Eu estava pensando em relação, por exemplo, a casamento em culturas em que o casamento é arranjado. Mesmo, por exemplo, aqui na Inglaterra tem muitas pessoas, eu tenho uma pessoa muito amiga minha, que ela não queria se casar realmente, morava em Londres, tinha um emprego super bom, ganhava super bem financeiramente, totalmente independente, mas a pressão da família foi tanto que inclusive, a família veio para Londres e mais ou menos mais ou menos não, ela teve que se casar. Ah, e eu me lembro, por exemplo, ela vinha trabalhar às vezes com os olhos vermelhos de chorar. A gente via que ela chorava muito. Mas agora ela é super feliz. Então eu fico pensando, os primeiros dias foi difícil, porque ela teve que transformar a vida dela. E é casamento totalmente arranjado, acho que inclusive desde que eles eram crianças. Mas agora eles têm uma vida tão boa, eles se dão bem, trabalham, é uma família maravilhosa, eles têm um filhinho agora e tudo. Então, às vezes eu fico pensando, às vezes a questão de amor, que a gente casa por amor, que é pura ilusão, por aquela. Muita gente, não é bem o casamento que eles querem, mas é a festa do casamento, né? Em inglês existe a diferença entre matrimônio e do wedding. He won the wedding, sabe? O casal, as festas e tudo. Então, às vezes eu não sei se eu estou sendo clara, mas é uma coisa, não sei se é porque já é parte da cultura que eles se adaptam, e como você estava falando, eles decidem, porque assim vão fazer o melhor possível do relacionamento, ou
em vez de, às vezes, muitas ilusões que a gente pensa que a pessoa vai te completar, vai te dar. Porque, por exemplo, um casamento que existe, que a pessoa precisa de ter coisas fora, então já não é um casamento mais. Aquilo já não funciona, porque traz desapontamento, dor, machuca a pessoa. Quer dizer, é uma coisa totalmente estranha. E, ao mesmo tempo, você vê pessoa. Eu conheci uma senhora que eu conheci. Ela conheceu o marido dela quando ela tinha 12 anos, o marido dela tinha 13. Eles eram casados 62 anos, ainda seguravam a mão, pareciam dois casalzinhos de teenagers. Super maravilhoso. Ela falava dele com tanto carinho e ele falava dela com tanto carinho. Quer dizer, assim, sabe, dois contrastes de certa forma. Aquilo sim é uma união de almas entre os dois. A Alva e o Lionel, eles eram realmente uma união de almas. E o outro parece que se adaptaram. Eu não sei, o que que você acha? É que a gente não sabe, né, Silvia? Muitas vezes a pessoa está infeliz porque realmente não conhece outra pessoa, né? E é forçado por uma cultura que impõe, né, esse tipo de casamento, né, determinado pelas famílias, e ela se revolta, né? Se revolta sem saber a quem e por que está se revoltando, porque realmente é um ato de imposição. Mas aí, vencida essa fase, onde tu começa a conhecer outra pessoa, de repente, eles conquistaram, né, em nome de uma exigência cultural, uma relação que o Bajuna propõe, né, aqui, né, de amizade, de companheirismo, de respeito, que fomentou realmente um, um enraizamento desses vínculos espirituais. E às vezes tem os caminhos espirituais que a gente desconhece, né? A espiritualidade já sabe que aquela cultura, as coisas se dão daquela maneira. Então, eles têm isso no quadro da dinâmica espiritual daquela cultura, e talvez, mesmo que o caminho seja torto e seja de uma maneira convencional e não e que não respeita a liberdade individual das pessoas, eles aproveitam a dinâmica cultural e, de repente, põem mesmo assim pessoas que estão ligadas espiritualmente, independente dos caminhos que se constrói para se chegar a esse casamento, essa vinculação. Então, né, a gente não sabe também, né? Porque a espiritualidade está por dentro de tudo, sabe, né? A dinâmica da família, a dinâmica do espírito, onde ela está reencarnada, a dinâmica daquele país, daquela cultura. Então, essas coisas todas são levadas também em consideração. Então, a gente não sabe até que ponto, mesmo o casamento sendo arranjado pelas famílias, não há um compromisso espiritual anterior que foi considerado pela espiritualidade nesse arranjo de ambas as famílias, né? Mas o importante é isso, eu acho. Não, Desconsiderando todas as razões e causas do passado, ela pagou o preço, né? Não, olha, já que eu estou nessa história, já que eu entrei nesse rio, vou, vou entrar vou entrar de cabeça, né? Eu vou me molhar, eu vou tomar banho, eu vou me entregar. Então, eu acho que, de uma certa maneira, eu acho que o legal de qualquer história que a gente queira viver é viver por inteiro. Pode não dar certo, né? Não, a gente não sabe se vai dar certo. Mas já que está ali, né, vou viver por inteiro, porque é só isso que vai garantir a possibilidade de algo acontecer e poder ser realmente interessante e bom, né? Em termos de superação, transformação, de crescimento, de conhecimento de si, e do outro. Então, porque se tu não entra, nada acontece, né? Então, muita gente não entra no casamento. Como muita gente não entra numa terapia. Vamos na terapia, mas a gente fala, a pessoa entrou, está lá indo no terapeuta, mas não entrou em processo. Então, em processo analítico, em análise, é diferente de ir na consulta do terapeuta. Né? Então, mesma coisa na vida. Tem gente que está na vida, mas não entrou na vida, né? Só faz de conta. Então, a grande questão é não fazer de conta. Eu acho que o grande mérito dessa tua amiga é que ela não fez de conta. Já que eu estou aqui, ai que raiva, ai que coisa, eu estou incomodada, mas já que eu estou aqui, eu vou viver essa história. E aí ela acabou se surpreendendo e construindo um caminho interessante, né, entre eles, né? Então, eu acho que isso que é o legal, né, dessa história, né?
Kátia? Gelson, pensando em sociedade, cultura, você falou da panela de pressão, eu fiquei pensando. Portugal, nos últimos anos, tem um índice de a cada 100 casamentos, 60 divórcios. E esse índice vem se mantendo assim, e a gente vê realmente na sociedade isso acontecendo. Há casamentos e de repente há uma dissolução e de repente um outro casamento e você pode falar um pouquinho sobre isso como sociedade? Eu acho que isso é um sintoma, né, já, né, Kátia? Claro que a Jona fala que o casamento não é uma imposição irreversível. A gente pode se separar, tem que dar esse direito às pessoas realmente escolherem não ficarem mais unidas, né? Porque já houve uma separação emocional de Joana de Ângeles, né? Há um estranhamento e muitas vezes a relação mais gera dor e sofrimento do que qualquer outra coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, né? Não é porque a gente tem dificuldade que a gente vai se separar logo, né, na primeira briga do casal, o primeiro desentendimento, a primeira dificuldade. E é isso que eu acho que, de uma certa maneira, é a dificuldade hoje em dia das pessoas. As pessoas são muito individualistas. Então, a gente fala assim, enquanto sintomas geral, não só em Portugal, mas do ponto de vista da sociedade pós-moderna, da sociedade contemporânea, né? É o neo-individualismo, né? E o neo-hedonismo, o culto ao corpo e a necessidade de eu viver um discurso individualista, né? Então as pessoas não estão muito dispostas a ceder, não estão muito dispostas a ter paciência com o outro, não estão muito dispostas a fazer um trabalho, né? Que casamento dá trabalho. Não querem ter trabalho. Então, há um certo egoísmo da gente aí que envolve uma saturação muito rápida dos relacionamentos, né? E a pessoa não querendo se entregar. Então, é essa coisa que eu falava, as pessoas não querem pagar o preço, né? Hoje em dia, né, as pessoas nem se vinculam muito mais hoje em dia, né? Porque elas preferem, não querem o incômodo. Relacionamento, para muita gente, dá mais incômodo que alegria. E as pessoas não querem ter incômodo, né? Então, e até porque, como as relações hoje em dia são muito superficiais e voláteis, tu pode ter várias relações sem se comprometer. Então, o comprometimento não está muito fora de moda hoje em dia, né? E isso faz com que as relações não se mantenham também, né? Então, acho que isso é um sintoma do nosso mundo atual. Débora? Gelson, só uma dúvida em relação a essa parte que Jonas fala do ânimos e da ânima, né, do homem. Eu sempre me embanando em relação a isso. É, é, é o ânimos da mulher que tem que entrar em sincronia com a ânima no homem, é isso? Eu sempre fico meio embananada. Não, na verdade, Débora, é uma relação de quatro, né? Toda relação humana é no mínimo quando tu vai na, se vincular, seja sexualmente com alguém, tu não vai com uma pessoa só, é quatro na cama, né? Ou quatro no casamento. Então tem eu, ego, e meu ânimos ou minha ânima. E o outro também com a sua ânima e com o seu ânimo. Então, na verdade, o ser humano é bissexual. A natureza espiritual nossa envolve tanto uma natureza masculina e feminina. Então, o casamento também vai ser palco aonde essas questões do ânimos, da ânimas vão estar presentes, favorecendo ou complicando as relações, né? E aí, claro, é uma relação de ânima, com o feminino, ânima com, com o masculino do outro. Então, não é só o ânimos da mulher que tem que se adequar ao masculino do homem, não. O ânimos da mulher pode estar casado com a ânima do homem. Vai ser um casamento de ânimo e ânimas, e não de ego, né? Há relações inconscientes, muitas vezes, né, o homem é bem feminino e a mulher é bem masculina, né? E faz uma relação de vinculação pela ânima e pelo ânimos, né? Então, a combinação dos processos
se dão de várias maneiras aí, né? Do ponto de vista de variedades. Mas o que a Joana quer colocar aí, né? Quando ela coloca a questão da ânima e do ânimos, é que a gente não pode desconsiderar o ânimos e ânimos na relação. E, então, o trabalho do casamento trabalha com a alma toda, né? De uma comunhão física e psicológica. E como comunhão psicológica, vai todas as minhas partes estar junto aí, né? Então, a ânima tem que ter espaço para o ânimo, né? Da mulher, aí poder a mulher poder se posicionar, ser criativa, poder colocar o masculino dela também, poder trabalhar, e o homem colocar a ânima dele, né? Poder a sensibilidade, cuidar dos filhos, poder ter, também poder fragilizar, poder ter o lado vulnerável, poder de maneira contatar com as suas emoções internas. Então, de uma certa maneira, o que ela quer propor é que haja espaços, né, aonde os aspectos de ânima e ânimo sejam contemplados também no relacionamento. É isso que ela quer dizer, né? Eu sou Li. A gente não está te ouvindo, deu. Deu Agora. agora. É bem rápido, sabe? É porque você falou da fidelidade, né? Que, é, lembrando, né, que os primatas e aquela coisa, só por causa da necessidade da procriação, no início era assim mesmo, nós éramos assim. E, então, a fidelidade não precisa ser casado. Bom, pelo menos, eu sei, compreendo que se existe amizade, confiança entre dois seres, principalmente na metanoia, se existe aquela confiança, eles não precisam ser casados nem morar juntos. Porque eu vivo um caso assim com muita alegria, há muitos anos atrás já está passando anos já. Então, ah, ah, é claro, existe a doença, tudo, né? Mas isso aí é uma coisa que não é uma coisa independente da pessoa. A pessoa tem, né, quando está assim na sua lucidez, ótima coisa, é Sim, toda aquela qualidade que foi que houve aquela atração do carinho, de tudo. E a amizade não é uma coisa assim de paixão, nem coisa nenhuma. Então, existe muita fidelidade, é importantíssimo para os dois a claro. fidelidade. Cara, a Então, fidelidade é uma questão de contrato, né? De compromisso dependente da formalização ou não do relacionamento, né? Então a gente isso. tem aí realmente, tanto é que a fidelidade está me ensinando um namoro, né? Um namoro, né? Independente do caso. Então, independente da forma como se dá essa conjugalidade, né? A fidelidade é geralmente um dos elementos que compõem, né, os laços afetivos entre as pessoas, né? É Então, confiança, exato. Isso, é. obrigada. Nice, Oi, Gelson. Essa era uma pergunta que eu queria ter feito antes. Em um dos livros psicografados pelo Raul Teixeira, ele fala que a maioria dos casamentos na Terra são de provação, são provas, né? Então, está correto entender isso, né? Prova dentro desses desafios que nós precisamos viver, do desenvolvimento do sentimento, né? Dos nossos elementos inferiores que emergem na relação e etc. É isso? com certeza, porque prova é isso, né? É testar, é confrontar, é treinar, é desafiar, é poder repetir, né? Coisas que têm que serem trabalhadas, né? Expiação já é isso é aprovação. Expiação já é uma, quase um castigo, não um castigo, mas é uma educação imposta daí, né? Então aí a gente pode, então, claro, as relações humanas, né, e a própria vida da maioria dos seres é sustentado mais por provas e expiações do que por processos que envolvem, né, uma conquista, essas relações de alma e casamento de alma, onde há uma harmonia, um afeto profundo, de uma garantia de uma união já conquistada, né, entre as pessoas, isso realmente é mais difícil, né? E Sim, tem, mas é mais desculpa. difícil. Desculpa, mas aí quando eu leio esse parágrafo que a Débora acabou de citar, onde a Joana fala do ânimos, né? Quando ela Tá, fala irmão? que torna-se indispensável que os conteúdos psicológicos de cada qual se encontrem em harmonia, sincronizando e etc., né? Ânimos, com a feminilidade. Aí a gente entende que esse é um dos nossos maiores desafios de desenvolvimento, né? A gente ainda está longe desse lugar de harmonia, né? Entre ânimo É, e ânima. Então, o desafio do matrimônio.
Mas eu até vejo, né, nisso, que a harmonia aí, harmonizar, é tentar compor, né, um com Uhum. o outro. Não quer dizer que tem que estar pleno, ou que está perfeito, o que é ideal, mas de não ter conflitos, né, entre ânimos, porque o ânimo já dá muito conflito, então tentar harmonizar. Não que vai ser perfeito, não que vai ser totalmente equilibrado, do ponto de vista, né, mas que haja uma harmonia no sentido de um jogo que não tensione a ponto de gerar um conflito desnecessário, que possa concorrer para a harmonia. Mas, né, vai ter conflitos, vai ter, de uma certa maneira, diferenças e um trabalho aí experimental do casal poder realmente elaborar questões e se deparar com limitações próprias da natureza de cada um. Mas é tentar harmonizar, é nesse sentido. Muito bem, gente. Estamos chegando ao final do nosso, né? Então, semana que vem a gente continua focando mais na separação. Hoje a gente falou mais do matrimônio como um todo, né? A semana que vem, então, a gente vai trabalhar o item 14, Semana que vem? separação. Semana Semana que que vem, não, vem? no próximo encontro, né? Que eu digo Ah, semana que vem é o ok. próximo encontro, né? Tá. Entende-se simbolicamente o próximo encontro, tá? Tá bom, gente?